Seja bem-vindo ao Physics Mox, aqui professor Carlos Mainardes, e hoje uma aula que fala sobre velocidade escalar média versus velocidade vetorial média. Essa é uma aula bem simples, mas que eu sei que tem muito estudante que não sabe fazer essa diferenciação. E o resultado é justamente no vestibular, na prova de escola, até mesmo estudantes de engenharia, às vezes no começo, quando está lá no comecinho, não aprende direito isso aí. E aí o que acontece? Acontece que erram, perde pontos preciosos. Numa coisa que eu vou mostrar que é muito fácil, beleza? Então olha só, me acompanha nessa aula aí, beleza? Mas, só lembrando, antes, dá um like aí para o Physics Mox, isso aí ajuda bastante o canal. Então a primeira coisa que a gente considera aqui é a ideia de posição. E nós vamos considerar o movimento de uma bicicleta, exemplificando. Esse movimento é um movimento em uma dimensão, ou seja, um movimento em linha reta. À medida que a bicicleta se movimenta, ela ocupa várias posições diferentes em função da mudança do tempo. Então nós temos diferentes posições. E o que acontece então com esse movimento? Como que a gente pode mostrar esse movimento digamos assim, sobre um olhar da física? Então você vê aqui, ali a bicicletinha que está em movimento, e por exemplo, nós colocamos aqui que num tempo de 4 segundos, desde uma posição 0, essa bicicleta, depois de 4 segundos, está na posição 9,6. Você tem que considerar, é muito importante, que ela se movimentou em linha reta e à medida que o tempo passava, ela foi ocupando posições cada vez maiores até a posição máxima de 9,6 no tempo de 4 segundos. O objetivo aqui é fazer uma discussão a respeito de velocidade média. Então não precisamos nos preocupar nesse momento com a classificação, se o movimento ele é um movimento uniforme, se ele é um movimento uniformemente variado, se não se classifica nem como uniforme, nem como uniformemente variado. A preocupação aqui é apenas compreender a diferença entre a velocidade média vetorial ou simplesmente velocidade média e a velocidade escalar média, certo? Então, para isso, vamos entender dois conceitos importantes, que é distância e deslocamento. Ah, você acha que é a mesma coisa? Pois é, eu vou te mostrar que é diferente deslocamento e distância. Considere o movimento dessa bicicleta em linha reta, em que ela sai de uma posição 250 metros para a posição 370 metros no intervalo de tempo de 10 segundos, tá? Por enquanto aqui, movimento em linha reta. Então observa o seguinte, olha só. Nós queremos aqui distinguir a diferença inicialmente entre deslocamento e distância, que não é a mesma coisa. Então nós temos aqui a grandeza do deslocamento, que nós vamos determinar quanto vale, nós temos a distância. É muito importante aqui entender que deslocamento é uma grandeza vetorial, enquanto distância é uma grandeza escalar. Não é o tema dessa aula, mas a grandeza escalar é aquela que fica totalmente entendida a partir da sua quantidade e, é claro, da unidade daquela grandeza. Mas uma grandeza vetorial ela precisa ter o quê? Um módulo, uma direção e um sentido. Teremos aula sobre vetores para explicar tudo isso aí. Então, para a situação, qual é o deslocamento? O deslocamento, então, aqui representado pelo... essa é a maneira formal de representar deslocamento aqui. Δx e o módulo do vetor, já que é uma grandeza vetorial. E nesse caso nós temos posição final menos a posição inicial. Para deslocamento, então, sempre subtraímos a posição final da inicial. 370 menos 250, 120 metros. Agora, qual é a distância? Para a distância, a gente escreve como sendo distância mesmo, e ela é de 120 metros. Por quê?
porque é como se a gente medisse, observa que esse movimento aqui é em linha reta, com uma fita métrica, com uma trena, algum dispositivo, justamente a medida da trajetória percorrida pela bicicleta e que deu 120 metros. Aí você pode pensar, não, mas então não tem diferença entre deslocamento e distância, deu igual. Na verdade, eu vou mostrar para você que tem diferença sim, mas quando nós temos um movimento em linha reta e o corpo se movimenta apenas para um único sentido, o deslocamento e a distância apresentam o mesmo módulo, tá? Foi isso que aconteceu. Agora veja essa situação aqui. Agora nós temos que no tempo de 16 segundos, a pessoa aqui de bicicleta sai da posição 250, vai para a posição 370 e retorna para a posição 330, tudo isso no tempo de 16 segundos, certo? Então, observe, já discutimos aqui o deslocamento vetorial, a distância escalar. Qual é o deslocamento? Então, esse deslocamento, seu módulo é posição final, interessa a última posição ocupada, 330, posição inicial, 250, o deslocamento foi apenas de 80 metros, porque a gente leva em conta apenas as posições. Agora veja a distância. A distância agora, nós consideramos tudo que foi percorrido pela bicicleta. Então, na distância, nós consideramos 120 metros, que foi aqui o espaço percorrido desde a posição 250 até a posição 370. Mais 40 metros, quando a bicicleta volta de 370 para 330 metros, certo? Por isso, 120 mais 40, a distância agora foi de 160 metros. Vamos falar agora de velocidade, olha só. A velocidade, nós aqui chamamos de velocidade média ou velocidade vetorial média e velocidade escalar. Você pode ainda encontrar velocidade escalar média. Aqui, a velocidade média então é vetorial, a velocidade escalar é escalar e a velocidade é uma razão do espaço pelo tempo. Nesse caso, a velocidade média, que ela é vetorial, eu pego o quê? Um módulo do deslocamento pelo tempo. Nesse caso aqui, não sei se você se recorda, mas no primeiro caso, para essa situação, foi 120 metros o deslocamento, no tempo de 10 segundos, dando uma velocidade de 12 metros por segundo. A velocidade escalar é a distância pelo tempo. A distância 120 metros, num tempo de 10 segundos, também dando como resposta para o módulo 12 metros por segundo. A diferença, né? Aliás, por que deu igual? Porque o movimento foi num único sentido. Mas observa agora, quando teve aquele retorno, qual foi a velocidade vetorial? Nós calculamos, no caso, o deslocamento, que foi 80 metros. E agora aqui a gente está dizendo que todo o movimento demorou 16 segundos para ir de 250 até 370 e retornar a 330, gastando 16 segundos. Vimos que o deslocamento foi de 250 a 330, posição final menos posição inicial, 80 metros, por 16 segundos. A velocidade, portanto, de 5 metros por segundo. A velocidade, no caso, escalar, ela foi a distância pelo tempo, 160 metros, no tempo de 16 segundos, 10 metros por segundo de velocidade. Então tá aí, o objetivo dessa aula era esclarecer a diferença entre velocidade média ou velocidade vetorial média e velocidade escalar, beleza? Se gostou da aula, dá um like para nós. Também pode, no caso, colocar nos comentários suas dúvidas, pode compartilhar essa aula com os seus colegas. Se você não está inscrito, se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as nossas aulas. E o Physics in Box agora tem um curso. Pois é, um curso aí para vestibular Enem do Physics in Box, que você
vai poder aí participar desse curso com a gente. Nas próximas aulas eu trago mais detalhes a respeito disso aí, certo? Então eu quero te encontrar no próximo vídeo e vou ficar te esperando lá. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.